Beleza, vamos falar agora sobre chaves primárias, sobre como lidar com primary keys aqui no Django, nos models do Django, certo? Bom, se eu abrir aqui as migrations que foram geradas, você percebe que ele adicionou esse ID e alguns parâmetros para configurar esse ID. Um desses parâmetros tem aqui o primary key igual a true, certo? Eu não especifiquei aqui no model o ID em nenhum deles. Isso aqui é uma definição do próprio Django. Ele vai sempre criar, se você deixar em branco, como a gente deixou aqui, não especificamos nenhuma chave primária. Se ele não encontrar nenhum campo que é a chave primária, ele vai criar um campo chamado ID e vai fazer com que aquele campo seja a chave primária. E essa configuração pode ser alterada de forma global no projeto como um todo, ou de forma local dentro da aplicação, ou de forma mais local ainda dentro de um model. Como assim? Se você vier aqui no source, na pasta base do projeto, no arquivo settings.py, e for lá para o final do arquivo, você vai ver que tem esse default autofield. Ele informa aqui que é um models big autofield, ou seja, ele e tem aqui uma documentação explicando mais sobre isso, se você precisar ver mais detalhes. Mas basicamente o que ele está falando para você é o seguinte: se você não especificar uma chave primária, ele vai criar o campo ID e vai ser desse tipo aqui, big autofield. Isso está na configuração global do projeto. Se você entrar dentro da pasta do app que você criou, tem um outro arquivo chamado apps.py, que define configurações que são específicas para o aplicativo, para o app que você criou. No nosso caso aqui, o app Employees Management, certo? Aqui dentro também você tem esse default autofield igual, né, Django Models Big Autofield, ou seja, ele vai utilizar esse tipo aqui para criar como o tipo de dado, se você não especificar uma primary key dentro desse projeto. Então você pode mudar isso no nível dentro desse app, no caso, não dentro do projeto. Então você pode mudar isso em nível de app também. Mas eu vou deixar isso como tá, e eu vou mostrar aqui uma outra opção, que é, digamos que o nome do departamento vai ser a chave primária, certo? Como é que você faz isso no Django? Você pode vir aqui no campo que você quer que seja a chave primária e você fala o seguinte: você passa o parâmetro primary key igual a true. Vamos rodar aqui novamente uma migration, o make migration. E aí ele gerou para mim uma mudança dizendo: olha, removemos o campo ID da tabela departamento e alteramos o campo nome na tabela departamento. Se você entrar aqui na migration que foi gerada, você percebe que ele removeu aqui, ó, as operações que foram efetuadas. Remove field, removeu aqui departamento ID, e alter field, ou seja, está atualizando um campo, no caso, na tabela departamento, o campo nome. Ele alterou o campo nome e ele falou o seguinte: agora ele é um campo do tipo chave primária. E aí, isso faz com que o seu banco de dados trate a tabela, o campo name, como sendo a chave primária dessa tabela. Só que aí, o ideal é que você adicione algumas configurações extras. Então, por exemplo, unique teria que ser true, né? Se você tiver dois departamentos com o mesmo nome, óbvio que nem é bom fazer isso aqui. Tá bom. Tá? É só um detalhe adicional que você precisaria se preocupar se você fosse customizar a coluna chave primária na sua tabela, certo? Você teria que tirar, idealmente, né, espaços em brancos, caracteres especiais e tal. Mas o ideal, se você quiser utilizar um campo personalizado, é você utilizar um campo do tipo UUID. Então, isso sim seria uma boa. Então, por exemplo, vamos voltar aqui. Vamos tirar novamente o primary key dessa tabela e vamos definir o ID para essa tabela especificamente como sendo um ID do tipo UUID, no caso, certo? E como é que a gente faz isso? O próprio Django, dentro lá do Models, né? Se você olhar aqui nos Models do Django, Models, ponto,
ele já te dá aqui, ó, o campo UUID Field. Então, eu vou definir aqui ID igual a models UUID Field, e você precisa, o ideal é que você passe alguns parâmetros aqui para fazer com que o Django saiba que esse ID aqui, ele não sabe ainda até o momento que esse ID é chave primária. Para ele considerar esse campo ID como chave primária, você tem que explicitamente passar o parâmetro primary key igual a true. Então você vem aqui e fala primary key igual a true. Agora sim, ele sabe que esse campo é a chave primária que você está definindo. Default, é bom que você passe também um valor default que vai ser utilizado. Então aqui você pode fazer assim, ó, default igual a, e aí a gente vai importar o módulo UUID e utilizar o UUID da versão 4. Se você chamar aqui, ó, UUID ponto, ele vai fazer o auto-import que já tem configurado, e ela fala aqui UUID ponto e o UUID na versão 4, por exemplo, certo? Por padrão vai ser esse valor. Então, se você não especificar um valor, você pode, se você quiser, para isso, para você poder fazer, você tem que informar que é um campo editável, então você pode passar um UUID que foi gerado em algum outro lugar, em algum outro sistema, por exemplo, mas para isso você tem que falar, olha, editable true. Então, o que aqui está dizendo aqui para o Django? Olha, esse campo ID, ele é do tipo primary key, o valor default vai ser esse valor que está aqui, certo? Ele vai gerar um valor para mim aqui, esse método ele gera um UID randômico e aplica aqui, nesse default, certo? E o editable é justamente para você dizer o seguinte, olha, esse campo pode ser editável, ele não vai ser gerado automaticamente o ID. Eu preciso gerar um ID e eu posso ter a opção de alterar esse ID. Isso significa que se você for criar um model e o ID esse UID foi gerado através de um outro sistema, como eu estava dizendo, você pode vir aqui e passar manualmente como um parâmetro esse ID, certo? Então, dessa forma, é uma forma legal de você trabalhar, se você estiver usando UID, é uma configuração que resolve o seu problema. Então, se você vier aqui agora e gerar novamente a migration, então, ao rodar essa migration, o Django mostra para mim essa mensagem. E o que é que significa essa mensagem? Significa que ele está considerando que esse banco de dados já tenha informações. A gente não tem nenhuma informação no momento, o banco está vazio, a gente está só entendendo como funciona a modelagem, certo? A gente não está lidando com os dados lá que já foram criados, migrando dados existentes. Então é isso que está acontecendo aqui. Só que o Django não sabe disso. Não sei. Então ele fala, olha, para você adicionar esse campo, você precisa fazer alguns passos que estão descritos aqui. Então se você abrir esse link, você vai ver que você precisa criar uma migration, que ele vai preencher lá ele vai adicionar um campo UID para esse departamento. E ele considerando que já existam, por exemplo, digamos que já existem 10 departamentos registrados e eu estou utilizando agora o UID, eu preciso criar uma migration primeiro para gerar IDs randômicos para esses departamentos que já existem, para daí depois, em seguida, eu poder utilizar esse campo com UID configurado corretamente. Só que eu não vou entrar nesses detalhes porque senão ela vai ficar muito extensa para coisas que não é o caso aqui agora. A gente não está lidando com migração de dados, nada disso. A gente está lidando apenas com modelagem. Eu posso escolher a opção 2, que é sair aqui, certo? Ou poderia, vou rodar de novo a migration, selecionar a opção 1. Aí ele vai lá e faz a alteração, adicionar o campo to department. Eu poderia escolher a opção 2. Eu poderia ter, como eu fiz aqui anteriormente, escolher a opção 2 para ele não fazer nada. E aí eu venho aqui e altero, não quero utilizar esse ID desse jeito, quero voltar do jeito como estava antes. Posso alterar, editar, como ele fala aqui, ó, editar os campos, depois rodar novamente a migration. Ele gera novamente a migration. Ou eu posso continuar. Eu quero aplicar essas migrations aqui, só que eu não vou precisar fazer esse passo a passo que está aqui de migrar os dados existentes, porque eu não tenho nenhum dado aqui para migrar, certo? O meu banco de dados está limpo, então eu só quero adicionar esse campo
Aí eu selecionei a opção 1, né? Aí ele fez o quê? Adicionou o campo ID e alterou lá o campo que era o campo name, que era antes o primary key, para voltar para a forma anterior, que é somente um char field. E aí, se você olhar a migration que foi gerada, a gente vai ver aqui que ele agora tem duas operações. Uma para adicionar o campo ID do tipo UID, primary key, tararel, e um outro para alterar o campo novamente de departamento, para ele voltar a ser um campo char field normal, tá? Porque na parte anterior a gente mudou esse campo aqui para ele ser a chave primária, só para vocês verem como funcionaria, certo? Então é isso. Chave primária. A forma que você trabalha com chave primárias no Django Models é basicamente essa. Você tem essa opção de configurar manualmente como é que você quer que seja a sua chave primária, ou você deixa o ID, não define nenhum ID aqui, como eu não fiz aqui no Employee, e ele vai criar automaticamente para você um campo do tipo BigInt e um campo com o nome ID, e vai usar ele como chave primária nesse model e nessa tabela que você criou.